Bom dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Hoje vamos falar sobre consumidores. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco, cabelo branco, camisa azul e branco, com blazer escuro. Estou no escritório de São Paulo hoje. Atrás de mim tem uma janela com desenho. Alguns itens de logística para quem está nos acompanhando pela primeira vez. A sessão será gravada, a gravação seria enviada para você. Aí você pode fazer suas perguntas ao longo do evento. Quem fizer mais perguntas que ainda não ganhou chocolate, vai levar o chocolate. A gente vai anunciar no final do evento de quem fez mais perguntas durante o evento que ainda não ganhou chocolate, e a gente vai mandar chocolate para a sua casa. Então, por favor, faz as suas perguntas que eles contam chocolate. Aí você pode acessar você pode acessar o guia nas perspectivas para tirar suas dúvidas. A gente recomenda a utilização de Google Chrome para a melhor experiência. Os nossos eventos são todos registrados como solicitados o registro para fins do treinamento profissional, para fins do CRC, CFC. Valem também para outras finalidades de treinamento, de IBGC, enquanto outros. E aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato no nosso e-mail, que está aqui, BR @pwc.com. Aí, aqui tem nosso site. No nosso site você vai encontrar os próximos eventos que tem programado, e também aqui tem nossa playlist, que tem quase 200 eventos passados, cada uma de 2 horas, que nós fizemos nos últimos 7 anos. E a gente já chegou em 100 mil inscrições para nossos eventos. Agora, se você quer receber os convites para nossos eventos futuros, aqui pode entrar no nosso site e preencher o formulário para você e sua equipe, para receber os convites para nossos eventos futuros. E aí sempre recebemos pedidos dos últimos eventos. Aqui tem os últimos 10 eventos que fizemos. E todo esse material, você pode entrar na aba que você está vendo de slides, você já pode entrar e baixar os slides agora para acessar todo esse conteúdo. Semana que vem vamos fazer nosso tradicional fechamento anual. Aí vamos falar sobre as novidades fiscais e contábeis. E aí, com isso, eu vou pedir para nossos panelistas de hoje se apresentam. Luciana, você quer se apresentar? Sim, Kieran. Bom dia. Obrigada, mais uma vez, um prazer estar aqui com você, para a gente poder compartilhar um conhecimento aí desse tema e nossas pesquisas. Meu nome é Luciana Medeiros, eu sou sócia aqui na PwC, eu sou uma mulher branca, meus cabelos atualmente estão castanhos, né, tampando os brancos. Eu estou usando óculos atualmente para perto, estou com um microfone, uma blusa verde, e eu estou com um fundo aqui que é o meu home office, que tem uma plaquinha com o meu nome escrito Luciana Medeiros, e uma parede azul, e aqui do outro lado, tijolos de vidro. Um prazer, Kieran, estar mais uma vez aqui com você. Muito obrigado, Luciana. Gostei da atualmente no cor. Agora, vamos falar com Laís. Laís, você quer se apresentar? Claro, bom dia. Bom dia, Kieran, Lu, Jean. Meu nome é Laís, eu sou analista de varejo e consumo aqui na PwC. Trabalho diretamente com a Luciana. Eu estou de cabelo solto, sou uma mulher branca, estou de cabelo solto. E aqui de blusa branca, e o meu fundo é uma parede branca sem nada. Legal, muito obrigado, Laís. E você quer falar um pouco de sua experiência, Laís, também? Eu entrei aqui na PwC tem 3 anos, e eu sempre estive na indústria de varejo e consumo. E já é o meu segundo webcast aqui com você, mais uma vez apresentando as nossas pesquisas de varejo, junto com a Lu e com o Jean também. Legal. Muito obrigado. E, Jean, você quer se apresentar? Obrigado, Kieran. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Laís. Bom dia, Luciana. Jamelê, eu sou um homem branco. Eu estou aqui na minha casa com barulho de obra ao fundo. Uso um óculos, cabelos grisalhos, a barba está grisalha.
estou vestindo hoje uma camisa polo preta e um fundo virtual aqui da ferramenta, que tem uns porta-retratos ao fundo, umas flores brancas. Enfim, eu sou sócio da PwC, atuo no segmento que nós chamamos de Consumer Markets, bens de consumo. A gente atende diversos segmentos, incluindo varejo e empresas de consumer products. Legal. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Jane, espero que seu vizinho fique controlado durante o nosso evento. Vamos ver. Falando de nossas publicações sobre esse evento, tem uma série de publicações. Tem primeiro a Voz do Consumidor 2024, que a gente vai comentar, que tem publicação completa. Tem o Consumidor de Propósito, Engajamento e ESG, que é o segundo. Tem todas essas publicações, você pode entrar na aba das publicações para baixar todos, que todos são gratuitas para você acessar. Aí tem a publicação global da Voz do Consumidor. Tem número 4, que é parte do orçamento familiar no Brasil, transferido para apostas esportivas no setor de varejo, sentir um impacto. Aí tem a índice de transformação digital. A transformação digital está tendo um impacto grande na área de consumo, que a gente vai ver. Nós temos 90% dos consumidores brasileiros afirma que a proteção dos seus dados pessoais é um dos fatores mais importantes. E aí temos algumas matérias técnicas que, obviamente, a venda para consumidor, na parte técnica, é coberta pela norma contábil que reflete receita de contrato com o cliente, e também na parte dos recebíveis, ele está coberto pela norma de instrumentos financeiros. E aí nós temos também o impacto também na área de consumo da reforma tributária sobre o consumo. E aí também tem o link aqui, finalmente, para a nova equação, a forma que nós trabalhamos, sempre buscando soluções inovadoras para os desafios de hoje. E aí, com isso, essa breve introdução, vamos para nosso aquecimento, nossa pesquisa de opinião. E aí a gente agradece para todo mundo se poderia entrar para responder nossa pesquisa. Então, vamos mandar a primeira pesquisa. Ou seja, quais são os melhores incentivos para aumentar vendas? O que você considera como sendo os melhores incentivos para aumentar as vendas? Aí nós temos a primeira opção A, é desconto por volume. O B é marketing e propaganda. O C, plano de fidelidade. O D é programa de indicação. E produto para melhor propósito, ESG. F é gratuidades presentes. E G, não sei responder. Ou seja, o que tem maior volume de votos aqui é desconto por volume, e D é marketing e propaganda, como sendo os dois que têm maior votação, seguido por plano de fidelidade. Os outros itens, você tem votos para produto por melhor propósito, ESG, e as outras têm bem menos votos. Acho que vocês já deveriam estar recebendo o resultado da pesquisa. Então, vamos para a segunda pesquisa. Como a sua empresa cria relacionamento com clientes, ou seja, quais são as formas de criação de relacionamento com clientes utilizadas na sua empresa. E aí nós temos a opção A, seguração de pontualidade. A opção B, criando métricas para monitorar a satisfação. Entendendo o comportamento do seu cliente. D, através da qualidade e empatia do atendimento. E demonstrando que a empresa e produtos e serviços são confiáveis. F, relacionamento e interação recorrente. G, contribuindo para o sucesso do seu cliente. E H, não se responder. Então, muito obrigado a todos aqueles que estão entrando aqui para votar. O que tem maior volume de votos é D, que, ou seja, através de qualidade e empatia
no atendimento e demonstrando que a empresa e os serviços são confiáveis, e também entendimento do comportamento do seu cliente. Aí cai um pouco para os demais, ou seja, os demais sendo assegurando pontualidade, criando métricas para monitorar a satisfação, relacionamento e interação recorrente, contribuindo para o sucesso do cliente. Então, muito obrigado para todos que votaram, ou se já devem estar recebendo os resultados. Vamos para a pesquisa número 3. Acho que apertei errado no último para enviar o pesquisa de novo, mas na pesquisa número 3, quais são as formas de venda para os clientes de sua empresa? Aí nós temos a opção A, venda direta, B, via vendedor consultivo, C, venda corporativa, D, venda casado, E, venda consignada, F, via rede de representantes, G, online e H, não sei responder. Então as formas de vendas, as votos estão entrando aqui, e por enquanto tem 2 ou 3 que tem maior volume de votos, ou seja, venda direta, nós temos venda corporativa, de business to business, aí nós temos também no via rede de representantes e online, que estão sendo os principais. Aí agradeço que todo mundo que entrou aqui para votar. E aí vamos para a quarta pesquisa. E a quarta pesquisa são quais são as opções de venda na sua empresa, ou seja, opções de venda parcelada, venda à vista com desconto, você vende pacotes de vários produtos e serviços juntos, de garantia estendida, desconto com programa de fidelidade, tem F, campanha de venda com desconto, G, instalação, treinamento para produto, H, não sei responder. E aí aqui, obrigado aqui para todos aqueles que estão entrando para votar. Nós temos bastante opção A e B, ou seja, venda parcelada e venda vista com desconto, e realmente poucas das outras opções, ou seja, vende pacote, garantia estendida, desconto com programa de fidelidade, campanha de venda, instalação de treinamento, tem bem menos votos. Então, vamos para a última pesquisa de aquecimento. Então, pesquisa número 5, como será a evolução de vendas no futuro? Como você acha que a venda, a evolução no mundo dessas vendas, se vai ser opção A, melhor qualidade de produto, B, produtos vinculados com propósito, C, redução de preços, D, melhor experiência do cliente, E, aumento de vendas online, F, aumento de tecnologia de última geração, G, o melhor relacionamento com clientes, H, não sei responder. Então, aqui nós temos em termos dos votos, nós temos a opção. Nós temos votos para quase todos, ou seja, melhor qualidade, produtos vinculados com propósito, melhor experiência, aumento de vendas, aumento de tecnologia, melhor relacionamento. O único que não tem muito voto é redução de preço, ou seja, acho que todo mundo aqui, a expectativa seria que nós não teríamos a redução de preços. Muito obrigado para todos que participaram na nossa pesquisa. Agora, eu vou rodar vídeo sobre o mundo de consumo. Então, já vou lançar agora nosso vídeo
aquecer o tema. E aí, a gente vai estar falando sobre a voz do consumidor e vamos assistir um vídeo curto sobre o que mostrou a voz do consumidor 2024. Na nossa pesquisa, nós demonstramos os passos para as empresas atingirem cada vez mais a confiança dos seus consumidores de uma forma positiva. O primeiro passo que nós vemos é em relação a fortalecer os laços com os consumidores, preocupados com questões novamente ambientais. O passo 2 é criar um portfólio de produtos que reflita realmente os desejos dos consumidores. O terceiro passo é encontrar o equilíbrio do uso das mídias sociais. O quarto passo, novamente, é proteger os dados. As pessoas estão preocupadas como esses dados vão ser utilizados. O quinto passo é em relação à inflação. E o sexto passo, a gente não poderia deixar de falar da inteligência artificial. Ela é importante, ela está aí para ser usada e com muitos benefícios, mas sempre com toque humano. O estudo completo você encontra em nossa página na internet. Te espero lá. Legal. E a pesquisa é uma das nossas publicações que a gente passou no início. E aí, com isso, eu vou passar para a Luciana e Laís. Obrigada, Kiran. Bom, pessoal, então prazer aqui a gente poder complementar aqui, colocar as nossas informações. Vou pedir para a Laís começar aqui fazendo a apresentação aqui dos slides, e aí depois a gente faz um bate-bola aqui para responder aí alguns pontos bem legais aí dos nossos materiais. Vamos lá, Laís? Vamos. Laís, se quiser, eu passo os slides aqui, você só me fala de passar. Por favor, porque eu não estou conseguindo, por gentileza. Não, tranquilo. Você está conseguindo ver o slide que está aqui no primeiro slide? Eu só não estou conseguindo ver a sua tela. Acho que não está aparecendo ainda, Kiran. Não está aparecendo para vocês? Não. Se você olha na aba Slides... Isso, Laís. Precisa ir para a aba Slides. Você está na VideoBridge ainda. Ah, tá bom. Eu também estou enxergando agora. Isso. Probleminha de BIOS. Isso. Lá do lado esquerdo, VideoBridge, e do lado tem Slides. Isso, tem várias abas e aí em cima da tela, embaixo da palavra Google Meet, ele tem as várias abas e aí para você enxergar os slides tem que ir na aba Slides. Conseguiu achar? Se não, simplesmente você pode falar sobre os slides. Consegui, desculpa. Legal. Deu tudo certo. Então, a gente está aqui no primeiro slide da Voz do Consumidor 2024, que é a nossa pesquisa global, a gente lançou esse ano. E nela a gente fala sobre os 6 passos essenciais para as empresas conquistarem ainda mais confiança e credibilidade no seu relacionamento com os consumidores. Então, nessa pesquisa, ela é a Global Consumer Insights, que é a nossa pesquisa antiga. Ela foi repaginada e agora ela tem esse nome, a Voz do Consumidor, mas ela é um estudo que é feito há mais de 15 anos aqui na PwC e são estudos feitos sobre consumo e sobre o comportamento do consumidor.
Então, nessa pesquisa, a gente teve mais de 20 mil respondentes e mais de 30 países participantes. Basicamente, a gente traz o tópico da confiança como algo essencial, tanto para os consumidores de empresas que vendem produtos, quanto para os consumidores e para as empresas que vendem e ofertam serviços. E o nosso contexto hoje é um contexto de crises que acontecem simultaneamente e que muitas vezes se sobrepõem e se reforçam, como crises financeiras, crises ambientais e também as crises tecnológicas. Nesse sentido, a segurança e a confiança são quesitos muito importantes para os consumidores na hora deles escolherem quais vão ser as marcas que eles vão interagir. Então, ao longo da pesquisa, surgiram questões centrais que dão origem, né, aos nossos 6 passos aí para chegar nessa confiança na credibilidade. E essas questões, elas perpassam por meio ambiente, atenção à saúde, transparência dos dados, a relação de custo-benefício e a adoção de tecnologias emergentes como a inteligência artificial. Então, aqui são esses 6 passos essenciais rumo à confiança e, como eu comentei, eles perpassam, né, por as questões centrais que foram levantadas durante a pesquisa, e a gente vai passar por cada um deles. E aí, Lu e Jean, se vocês quiserem fazer comentários ao longo dos passos, também fiquem à vontade. Bom, então aqui o primeiro passo fala sobre o fortalecimento de laços com os consumidores que estão preocupados com o meio ambiente. Então, nesse sentido, aqui no Brasil, a gente viu que 94% dos entrevistados relatava sentir efeitos das mudanças climáticas no seu dia a dia, e uma parcela menor, mas aí próxima a 50%, né, 47% aqui no Brasil, afirma que compra mais produtos sustentáveis com o objetivo de reduzir o seu impacto pessoal no meio ambiente. Então, como o meio ambiente é um fator importante nas decisões de compra, a gente perguntou para os consumidores quais eram as medidas ou comportamentos que eles adotaram para reduzir o seu impacto nas mudanças climáticas. E aqui no gráfico a gente consegue perceber a linha amarelinha, que é o Brasil, e a rosa, que é a amostra global da pesquisa, que tanto no Brasil quanto no global, os 2 tópicos principais são: estou fazendo compras mais conscientes para reduzir o meu consumo, e a segunda, comprando produtos mais sustentáveis. E aqui nesse caso, produtos mais sustentáveis são aqueles que têm na composição, né, materiais reciclados ou naturais, produtos de segunda mão ou produtos que utilizam menos plásticos. E aí também aparecem outras questões, né? Como estou comendo alimentos diferentes, né? Então tem essa mudança aí comportamental. E nesse caso aqui específico, é redução do consumo de carne e ao aumento de alimentos à base de plantas, né? Ou proteínas alternativas. Bom, e com isso a gente entende que existe um espaço e que as empresas elas podem preencher esse espaço ao se conectarem com esses consumidores que estão mais preocupados com o meio ambiente. 49% dos brasileiros que relatam fazer compras mais conscientes fazem porque querem reduzir o seu consumo. E existem alguns fatores que incentivam a compra, né, que têm um maior impacto na hora deles escolherem esses critérios, né, de sustentabilidade como um atributo relevante na hora dele escolher um item. Então, nesse caso, o que chama mais atenção da escolha são produtos que têm redução de resíduos ou que enfatizam a redução de resíduos ou que são produtos que enfatizam a reciclagem. Esse é o aspecto que mais chama a atenção, né, que tem um maior impacto na escolha de sustentabilidade. Embalagens ecológicas aparecem em segundo lugar e depois a capacidade de causar impacto positivo na natureza ou na conservação de água. E aí, impactos relacionados a mensagens que promovem programas de responsabilidade social ou engajamento comunitário também impactam, mas aí nesse caso, em menor escala frente aos outros critérios. E, pensando nisso, a gente também perguntou para eles, né, para os consumidores, já que a sustentabilidade é um aspecto muito importante, o quanto eles estão dispostos a pagar mais por sustentabilidade.
E aqui nesse caso, a parte rosa das colunas não pagaria acima do preço médio, só que as colunas cinza e amarelo um pouco mais escuro, elas são entre 1 até 10%. E aqui a gente já percebe alguns percentuais um pouco mais expressivos, principalmente para produtos feitos sob medida ou personalizados, produtos feitos ou originados, né, localmente, ou produzidos por uma empresa que tem reputação de adotar práticas éticas. Aqui, por exemplo, apoio a direitos humanos. Então, existe essa disponibilidade, né, a pagar um pouco mais sobre esses aspectos, né, sobre esses critérios de sustentabilidade. E aqui dentro desse contexto... claro, Oi, Laís. Vou trazer um pouco dessa perspectiva, né, de que... nessas nossas pesquisas, né, tanto a voz do consumidor como do mercado da maioria, que foi uma outra pesquisa que nós fizemos com as classes C, D e E, esse tema de sustentabilidade foi uma quebra de paradigma, né? Antes mesmo de acontecer os últimos episódios aqui no Brasil, de questões climáticas, esse tema ali já veio na pesquisa como um tema importante de a relação do consumidor com os aspectos de sustentabilidade, seja de uma marca ou seja de um estabelecimento. Então, o consumidor hoje tem uma visão diferente do que tinha no passado sobre esses temas, e essa pesquisa da Voz do Consumidor, ela já tem um pouco do impacto dos eventos mais recentes, mas não tinha, por exemplo, a questão que aconteceu no meio do ano, como os aspectos das queimadas. Então, o que nós vemos realmente é uma predisposição do consumidor a não só olhar o tema de sustentabilidade, mas muitas vezes deixar de consumir uma marca por temas ligados ao ESG como um todo. Então, ele não é que ele vai deixar de comprar, ele vai diminuir o produto, não, ele pode deixar de consumir uma marca ou frequentar um estabelecimento por temas ligados ao ESG como um todo. E pode até ser um tema ligado também a causas sociais, como ele se conecta com esses temas. Então, só para trazer também essa perspectiva, que para nós também foi a quebra do paradigma realmente de trazer essa nova visão do consumidor para os temas de sustentabilidade. Obrigada, Laís. Nada. Deixa eu voltar aqui. Bom, e aí nesse contexto, né, de sustentabilidade, a gente também entende que o aumento dos custos associados a esses aspectos, ele acaba sendo um desafio importante para as empresas que têm o foco no consumidor. Então, a gente tem também aqui uma pesquisa que a gente faz com CEOs, é uma pesquisa que a gente faz todos os anos também, e ela mostrou que 3/4 das empresas aqui no Brasil e no mundo, elas já têm esforços concluídos ou sendo feitos, né, em andamento, para melhorar, por exemplo, a eficiência energética. Só que quando a gente olha para a criação de produtos ou serviços inovadores e ecológicos, essas ações elas aparecem em menor escala, justamente pelas decisões um pouco mais difíceis associadas ao custo. Então, dentro desse contexto, a gente tem esse caminho de reinvenção com alguns aspectos que podem auxiliar, né, nesse processo de justamente fazer essas mudanças e se reinventar com um foco ecológico. Então, essas medidas, elas envolvem cadeias de suprimentos mais resilientes, descobrir eficiências em operações e também aproveitar essa oportunidade de se diferenciar com produtos que são valorizados pelos consumidores. O segundo passo que aparece aqui para a gente é a criação de portfólio de produtos que reflitam desejos dos consumidores por bem-estar, por nutrição e alimentos mais produzidos de forma mais sustentável. Então, aqui no Brasil, mais da metade dos consumidores, que foi 56%, afirmou que queria aumentar o consumo de frutas e vegetais frescos, e um grupo um pouco menor, que é 20% aqui no Brasil, planejava reduzir o consumo da carne vermelha. Só que, mesmo diante dessa troca, esse comportamento, né, de preferências alimentares sendo alterado, só 19% das pessoas aqui no Brasil considera implicações ambientais dentro dessas escolhas alimentares.
Então, nesse caso, a gente entende que é uma oportunidade tanto para os produtores de alimentos quanto para varejistas e atacadistas preencherem essa lacuna de intenção do consumidor com essa prática sustentável. E aqui a gente traz as categorias, né, de consumo, aqui todas descritas, sendo a cor amarela a intenção de aumentar o consumo e a cor rosa de diminuir. Então, tanto para o Brasil, que é a primeira coluna, quanto para o global, frutas, legumes e verduras, suplementos e leguminosas aparecem aí com um destaque para crescer. E para diminuir no Brasil, seriam laticínios e a carne vermelha, e no global, carne vermelha e frutas e verduras enlatados. Eu posso fazer uma confissão aqui, mas que a... Claro. Você sabe que eu sou chocolatra, tipo, e aí agora eu percebo que eles têm aquela carimbo nos chocolates, eles colocam açúcar adicionado e alto nível de gordura saturada. Então, então, aqueles chocolates que eu achava que era saudável, que era tipo, sei lá, 60%, 70% de cacau, aí eles têm um alto... Ainda que não, tipo, com esses indicadores agora, tipo, acho que fica muito mais claro, mas fica uma surpresa. Mas eu fiquei realmente surpreso com o conteúdo de muitos tipos de chocolate que eu achava que era saudável. Isso acho que... Pode falar. Não, pode falar, Laís. Vai lá, Lu, vai lá. Comentar só que, assim, existe uma tendência muito forte do consumidor de buscar alimentos mais saudáveis, né? Então, o fato de esclarecer, né, essa questão das composições agora o consumidor, ele olha e começa a realmente fazer escolhas em relação a isso. Não é que vai deixar de consumir os chocolates, né? Não, tudo que é com moderação, obviamente, é possível, né? Mas existe essa tendência do consumidor olhar realmente ali a questão do mais saudável e também, somente lá fora, né? Aqui no Brasil não nem tanto, mas lá fora a gente tem uma tendência das pessoas também buscarem testes genéticos e que avaliam o seu estado de saúde e vê também de outros temas que estão impactando e que ela deixa de consumir alguma coisa por conta disso. Eu vi exemplos nos Estados Unidos de testes verificando o nível, por exemplo, de pesticidas que você tem no seu organismo. E com isso, a pessoa começa a diminuir ou a consumir de uma forma diferente, seja por orgânicos e assim por diante, esse tipo de alimento. É claro que a gente está falando de uma classe que tem acesso a isso, e aqui no Brasil a gente não vê isso acontecendo com a mesma velocidade, mas é uma tendência realmente do consumidor de olhar isso, né? Se a gente pensar, né, Kiran, quando nós éramos crianças, tudo que nós fazíamos, né? Nós somos sobreviventes, né? De uma geração aí que andava atrás dos carros sem cinto de segurança, né? Comia uma série de itens que não eram tão saudáveis, ia para o sol sem protetor solar. Então tem aí, hoje realmente mudou bastante, né? Desse ponto de vista. E esses dois aspectos que vocês trouxeram, eles conversam bastante com essas questões que são abordadas pelos consumidores. No quesito de informação, isso passa a ser mais um elo entre as marcas e os consumidores. Então, existem estratégias, né, que podem auxiliar esse relacionamento de empresas e clientes justamente porque constroem a transparência através do design do produto ou da comunicação clara sobre a sustentabilidade, sobre a composição do produto, sobre o ponto de venda e diversas outras informações.
E, nesse sentido também, os brasileiros colocam que se tivesse uma classificação independente de sustentabilidade, isso seria útil para eles no incentivo ao consumo, assim como incentivos a preços em alimentos perto do vencimento, por exemplo, o que poderia aumentar a probabilidade de compra desses itens. E falando dos caminhos aqui da reinvenção com esse foco em bem-estar e nutrição, aqui a gente fala bastante sobre essa sinalização clara na categoria dos alimentos, as informações nas embalagens, e aqui não só de alimentos, mas de diversos outros itens, comunicação clara, um portfólio que tenha um maior número, por exemplo, de proteínas, dada essa troca aqui proposta pelos consumidores, tá atento a essa demanda por produtos de saúde e bem-estar e também atender essa nova geração de consumidores que usam diversos outros mecanismos para se informar e fazer monitoramento de saúde, que é o que a gente fala daqueles relógios mais inteligentes, né, e tudo mais, que, por exemplo, que é o que a gente chama aqui de dispositivos vestíveis, em tradução literal, que são aqueles relógios, por exemplo, que monitoram sono, batimento, estresse e tudo mais. Então, também existe aqui esse apelo. O terceiro passo, a gente fala sobre o equilíbrio das mídias sociais, né, do uso das mídias sociais, que hoje a gente entende como um canal de compras muito importante, mas que preocupa e chama a atenção dos consumidores por conta da credibilidade. Então, aqui no Brasil, a gente entende que consumidores têm sentimentos um pouco contraditórios em relação ao uso das mídias sociais. A gente vê percentuais bem altos em relação ao uso das mídias, né? Para comprar produtos, então aqui é 49% dos brasileiros que utilizam. Em relação a usar as mídias para descobrir novas marcas, 78% dos brasileiros. E 80% usam as mídias sociais para avaliar e validar marcas e produtos antes mesmo deles fazerem a compra. Só que enquanto as mídias sociais passam a ter todas essas funções para os consumidores, elas também chamam a atenção deles que se questionam sobre segurança e classificam as mídias sociais como uma das atividades menos confiáveis. Então, o que aconteceu? A gente pediu para eles colocarem em uma escala de 0 a 10 quais eram as categorias, as empresas que eles consideravam confiáveis de modo geral em relação ao uso das mídias sociais. E as menores notas, tanto para o Brasil, que é a coluna amarela, quanto para o global, que é a linha rosa, estão para empresas e plataformas de redes sociais. Então, aqui, o ponto de equilíbrio seria criar conteúdo, influenciar, ter essa linguagem, né, voltada para o público-alvo e no portal, né, na mídia correta, só que ainda assim considerar as preocupações que os consumidores têm em relação à confiança. E esse terceiro tópico, ele conversa muito com o próximo, que vai falar especificamente de privacidade, mas um ponto que chamou a atenção é que quando a gente pergunta para os consumidores qual é a importância dos itens, né, aqui listados para uma empresa como um atributo de confiança, a proteção de dados dos clientes ela é tão importante quanto oferecer produtos e serviços de alta qualidade e bem próximo do percentual da oferta de uma experiência consistente e de um serviço de alta qualidade. Então, passa a ser um aspecto de muita relevância e um ponto de muita atenção na hora desse consumidor fazer essa compra ou essa interação nas redes sociais. Então, para esse tópico, o nosso caminho aqui, a nossa sugestão para a reinvenção, ela fala sobre essa comunicação que cria esses ecossistemas direcionados e aqui leva em consideração aspectos geracionais, aspectos da plataforma, investimentos, enfim, em marketing e publicidade que construam essa relação e impulsionem as vendas e a priorização, né, dar prioridade a essa abordagem digital investindo em canais de publicidade, mas também lembrando da importância aqui desses aspectos de confiança.
E aí, como eu comentei, né, que o tópico 3, né, o passo 3 conversava muito com o passo 4, é porque aqui a proteção para os dados pessoais é algo muito importante para o consumidor brasileiro, né? 86% quer garantias, né, exige garantias de que essas informações, as suas informações pessoais, elas não vão ser compartilhadas. Só que apenas 59% assume, né, entender bem como que esses dados eles são compartilhados e como eles são armazenados. E, ao mesmo tempo, 85% expressa uma preocupação sobre a segurança dos seus dados pessoais nas mídias sociais, né? Que a gente já viu que é um importante canal de compra. E aí, o que surgiu aqui na pesquisa, tanto de campo quanto nas entrevistas que foram feitas com executivos de diversos segmentos, tanto do varejo quanto da indústria de bens de consumo, é que os executivos eles descreveram que existe basicamente o surgimento de um novo contrato social, em que o consumidor ele divide com as empresas de uma forma voluntária os seus dados, só que ele tem a expectativa de ter vantagens, de ter outras exclusividades, um atendimento personalizado, para que valha a pena essa troca. E aqui no Brasil e no mundo, metade dos consumidores diz que está satisfeita com o uso dos seus dados justamente nessa oferta de serviços e experiências personalizados. E aqui, né, nesse caso, os nossos caminhos da reinvenção, eles falam sobre o uso estratégico dos dados para aprimorar as forças das marcas, desenvolver ferramentas digitais que sejam baseadas em inteligência artificial, por exemplo, para auxiliar nesses ganhos em eficiência e, ao mesmo tempo, né, expandir a estratégia e ter uma expansão nessa estratégia de dados para maximizar esses benefícios, entendendo que precisa aí ter uma adequação com essa necessidade de confiança e com o que vem aí no futuro em relação à proteção, né, de dados e outras coisas que entram nesse rol aí de segurança que o consumidor espera que as marcas atendam. E completando assim um pouco essa ideia, aqui no Brasil a gente conseguiu a participação de uma executiva, então cada país podia levar um executivo para participar da pesquisa, e aqui a Patriciana Rodrigues, que é a presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, ela participou. E justamente para esse aspecto, ela destacou que quando os clientes percebem que o uso de dados está sendo de uma forma efetiva, no caso dela, para fornecer produtos ou terapias, ou para gerar uma eficiência na hora de comprar um medicamento prescrito, os consumidores eles se sentem mais confiantes em compartilhar os dados e isso reforça a reputação da marca. Um comentário aqui, mas que existe esse benefício da reputação da marca. A gente, como consumidor, a gente fica... Por que eu tenho que compartilhar meus dados? Porque eu vejo um benefício. Agora, essa questão do benefício ela é super relevante desde que ela seja bem usada pelo varejista ou pelo fabricante para refletir nesses melhores produtos e melhores serviços, né? As empresas que capturam os dados dos consumidores, elas têm um valor imenso nas mãos, né? Existe aquela frase aí, chavão, rodando hoje o mundo, que os dados são o novo petróleo, né? Tem muito valor nos dados do consumidor. Se eu conseguir adequar meus produtos, meus preços, minha experiência para atender melhor a Laís, eu vou ter melhores resultados. A Laís vai ficar mais feliz, vai comprar mais comigo ou dos meus produtos e eu vou ser melhor sucedido enquanto empresa. Então, esse é um ciclo virtuoso para os dois lados, mas tem que ser usado com a devida competência. Que é utilizar essas informações da melhor maneira possível, colocando o consumidor no centro dessas definições. E mantendo também, né, Jean, como você comentou, esses altos padrões, né, éticos e de segurança. E isso é fundamental, claro. Com certeza.
Bom, aqui no quinto passo, a gente fala um pouco sobre o gerenciamento de prioridades conflitantes, dada a economia inflacionária, e o atendimento de expectativa dos clientes em relação ao valor e como as empresas vão conseguir lidar com esses aumentos de preços de forma eficaz. Então, a inflação, ela foi um aspecto que foi colocado por quase todos os consumidores como um dos principais riscos que colocaria os seus países, que afetaria os seus países nos próximos anos. Então, quase 2/3 colocou entre as 3 principais preocupações. E o descontrole dos preços, ele foi uma preocupação global, até mesmo em regiões que as taxas de inflação estavam mais baixas e até as que tinham sinais de deflação. Então, aqui, como a gente fez a pergunta de quais seriam as ameaças, e aqui a inflação, num percentual bem próximo entre global e Brasil, 63% e 64% colocam a inflação, seguido por mudanças climáticas e, aqui no nosso caso, do Brasil, desigualdade social e instabilidade macroeconômica, empatados com 42%. E aqui a gente também tem uma observação que foi recorrente nas entrevistas, que após os aumentos que tiveram nos preços durante a pandemia da Covid, os consumidores hoje se mostram pouco tolerantes a novos aumentos. Isso porque, com o bolso um pouco mais apertado, o foco é para gastos essenciais. E aqui no Brasil, a gente teve a confirmação disso, dado que 69% dos respondentes disse que espera aumentar os seus gastos com a alimentação. Então, a questão dos preços competitivos é um fator complexo, é um fator importante e que também está dentro dos quesitos de confiança, para você conquistar a confiança, essa transparência, e é algo que tem mudado o comportamento de compra do consumidor. Então, aqui, 43% avaliaria trocar uma marca preferida por outra que ele entenda que tem um melhor custo-benefício. E com isso o olhar também acaba se voltando para a jornada de compra, porque esse gasto precisa valer a pena. E ele precisa se sentir confortável e atendido dentro dessa jornada, dentro da sua experiência de compra. Então aqui a gente fala um pouco sobre empresas ampliarem os seus recursos de modo a oferecer essa experiência personalizada e homogênea, com uma equipe de vendas capacitada que também tenha acesso a essas informações personalizadas, e serviços e experiências que sejam cada vez mais relevantes, especialmente nas lojas físicas. Uma vez que a gente vê que brasileiros acabam tendo uma predileção pelos canais online, ainda que as lojas físicas sejam extremamente importantes para eles também. Só que aqui, dentre os canais online e offline, durante as etapas de descobrir um produto, pesquisar e comprar, o uso de ferramentas online, ele se destaca versus a offline, mas não desabona de forma alguma a importância da loja física. E aqui, os nossos caminhos para a reinvenção conversam justamente com o uso de marketing e publicidade para que se tenha um volume de vendas e que tenham iniciativas aí que possam, de alguma maneira, reduzir custos, atrair cliente de volta às lojas, com investimentos que sejam direcionados a esses atendimentos especiais, que um atendimento às vezes mais tecnológico ou com uma experiência um pouco mais imersiva. E aqui, no caso mais específico das empresas, avaliar uma melhor forma de alocar o capital. Então, aqui avaliando se seria o caso de fazer alguma fusão ou aquisição ou algum desinvestimento de alguma marca que esteja, enfim, com um desempenho abaixo do esperado. E, por fim, o nosso sexto passo fala sobre incorporar a inteligência artificial, mas ainda manter o elemento humano. Então, ainda que a gente tenha essa predisposição ao uso e conhecer essas ferramentas, essas tecnologias emergentes, 80% dos brasileiros aqui, os consumidores do Brasil, eles estão preocupados com os avanços futuros da IA generativa. Mais da metade confia na IA para tarefas simples, mas estão menos confiantes com o seu uso para serviços que são um pouco mais arriscados, como, por exemplo, assistência à saúde.
E as empresas, nesse caso, precisam ser cautelosas na hora de adotar essas tecnologias, do ponto de vista aí, tanto de custos quanto as preocupações, né, em atender as preocupações dos consumidores, de modo a manter esses altos padrões éticos. E aqui, para a gente entender um pouco mais, né, aonde o consumidor confia mais, né, ou menos na inteligência artificial, aqui no Brasil, de novo a coluna amarela, compilar informações sobre produtos, ter recomendações de produtos, comunicações escritas ou atendimento ao cliente, são tópicos considerados de baixo risco e aqui pode ter uma aceitação um pouco maior, né, do uso. Já recomendações de ações de empresas, conselhos sobre investimentos, consultorias jurídicas, diagnósticos médicos ou fazer transações financeiras são quesitos, né, considerados pelos consumidores de alto risco e aqui teria uma adesão um pouco mais conservadora do uso dessas ferramentas. Eu achei interessante, mas que ou seja, o Brasil aqui parece na frente do global em quase todos os requisitos. Tipo, parece que o brasileiro está bem mais conectado, o uso da tecnologia, talvez tem menos preocupação no uso da tecnologia do que do que talvez o consumidor global. E talvez esse uso talvez de mídia social, de tecnologia, talvez já é uma coisa mais natural para o consumidor brasileiro do que talvez para consumidores em outros países. E o uso, né, acaba fomentando não só uma maior abertura, mas também a que ele busque mais e queira conhecer, né, não só as ferramentas, mas também o próprio uso e a aplicação dessas ferramentas no seu dia a dia, né, de uma forma mais benéfica. E aí, de uma forma, querendo ou não, isso vai sendo cada vez mais incorporado, principalmente quando a gente considera essas atividades aqui que eles colocam como baixo risco, e aí o uso vai se tornando cada vez mais natural. E assim... Desculpa, Laís, só para adicionar, então, e o consumidor, que o consumidor brasileiro é um consumidor que ele realmente, a gente chama do digital, né? Que ele mescla os dois mundos, ele mescla o mundo físico com o mundo digital, ele transforma a experiência dele do passeio do final de semana, mas ele está com o celular na mão, fazendo as comparações, olhando os produtos, olhando os reviews, isso nas mais diversas classes sociais, ele está conectado, ele compra no online, manda entregar, pega no físico, compra no físico, entrega no online, então ele mescla esses mundos e ele está conectado com aquilo que eu posso realmente usar ali à disposição, né, com a tecnologia para facilitar o dia a dia. Então, o consumidor brasileiro ele está, sim, antenado para que ele possa fazer a mescla e trabalhar aí da melhor forma possível. Legal. E aqui, só para trazer mais um exemplo, né, dessa busca pelo equilíbrio, é que, assim, a gente vê que os brasileiros, eles têm um interesse em usar, né, os chatbots, os assistentes virtuais, para ter respostas detalhadas, para resolver problemas que são considerados um pouco mais complexos. Mas, ao mesmo tempo, o brasileiro também quer fazer a conexão direta com o representante de vendas, por exemplo, se o assistente virtual não conseguir responder a consulta que ele está fazendo de uma forma eficaz. Então, justamente, né, Lu, como você falou agora, a mescla, né, nos dois mundos, ela se faz muito presente durante toda a jornada de compra, antes de comprar, depois de comprar, né, para tirar dúvida, para fazer uma pesquisa. E aí, realmente, a gente tem esse reforço aí do uso, mas um uso que não inibe a parte, né, humana, o contato físico, a ida à loja física e outras diversas interações que a gente tem. Então, aqui, os nossos caminhos para a reinvenção com a inteligência artificial, eles trazem ideias, né, de ter uma estratégia responsável diante de um cenário regulatório que vai surgir em torno da IA nos próximos anos, ter casos aí bem-sucedidos de uso
para otimizar vendas, planejar a demanda, auxiliar também na gestão da cadeia de suprimentos para ser mais eficiente, contribuir com a redução de desperdícios, na gestão de estoques e também aprender com os modelos de linguagem no desenvolvimento e na produção, por exemplo, de campanhas publicitárias. E aí, assim, o grande resumo, né, Lu, é o benefício da confiança. Então, a gente vê o mercado cada vez mais globalizado, essa expansão. Então, as empresas elas precisam ir além daquilo que elas conhecem, das suas próprias percepções de confiança e atender os consumidores nas mais diversas áreas e segmentos. E que a credibilidade, né, assim como o Jean falou, realmente é uma moeda de troca muito valiosa, não só para o segmento de varejo de bens de consumo, e que as empresas com certeza precisam se comprometer e a não só construir, mas manter a sua relação de integridade e de confiança com os consumidores no longo prazo. E aqui eu tenho o QR Code que leva para a pesquisa completa da voz do consumidor, caso alguém queira já abrir. Legal, muito obrigado, Laís. Acho que com isso vamos falar um pouco com Jean. Jean, você está conosco? Sim, estou por aqui. Isso, legal. E Jean, só uma coisa, quais são as formas que você tem visto de relacionamento com clientes e como que são utilizadas para captar informações importantes, para identificar tendências? Bom, a forma tem diversas formas, né? Tem formas que são diretas, assim, que explícitas, que nós percebemos, que são aquelas, por exemplo, de programas de fidelidade, né? Então, use o seu aplicativo aqui para ativar ofertas. Ou, por exemplo, nós vamos à farmácia comprar um medicamento, a pessoa pede o seu CPF. Hoje em dia é quase impossível você sair da farmácia com o medicamento sem você ter informado o seu CPF para o atendente. Isso vale para qualquer rede de farmácias. Essa informação, ela está passando para a rede de farmácias, nesse exemplo, que você está comprando aqueles produtos por aquele preço, naquele dia de semana, naquela hora, naquela loja. Tem um monte de informação ali. E eles têm os seus dados, eles sabem se você é homem, se você é mulher, o seu perfil, né? Tem ali endereço, tem uma série de informações. Essa informação é uma forma direta de você capturar hábitos de consumo dos consumidores, uma forma, entre aspas, explícita, né? Mas existem formas mais indiretas, né? Então, por exemplo, quando você está navegando na mídia social, ou mesmo no aplicativo de um varejista, e você se interessa por um produto, mas você não compra o produto, ou quando você está na mídia social e você começa a dar like em algum tipo de fotos, existem mecanismos analíticos embutidos nessas ferramentas, normalmente, que de alguma forma estão capturando o seu gosto, a sua vontade, né? Então, isso também é uma forma indireta de você absorver tendências, de você absorver hábitos, vontades das pessoas, né? Se eu compro com frequência numa determinada loja e a loja começa a perceber que eu só compro na liquidação, é uma tendência, ele consegue identificar que eu sou de um segmento de consumidores, eu só vou comprar em promoção. Eu sou sensível a preço, eu sou sensível à promoção para aqueles produtos, e para outros produtos eu não sou, eu compro no preço que tiver. Então, são informações muito valiosas. Identificar o consumidor no ato da compra é extremamente valioso e, entre aspas, um pouco mais fácil de fazer, mas identificar o consumidor navegando pela mídia social, verificando onde ele dá like,
até mesmo a questão de tráfego em loja, você começa a ver a questão de tráfego em loja, local da loja, volume de tráfego em loja, gênero das pessoas que entram em loja em determinados horários. Essas são informações que são capturadas hoje em dia facilmente por câmeras e por dispositivos eletrônicos em lojas físicas. São todas informações muito valiosas. O relacionamento com o consumidor, ele se dá capturando dados, como eu citei aqui uma série de exemplos, mas ele se dá também através da sua exposição, né? Então, a forma como eu tenho minha loja física colocada para o consumidor, se ela está bem iluminada, se ela tem um aroma agradável, se as pessoas te atendem bem na loja, se a loja é bem iluminada, se a loja tem os produtos que eu gosto, se ela tem os preços, se ela pratica preços que me agradam. Esse tem uma outra forma de relacionamento muito relevante e muito importante com os consumidores. Se eu entro numa loja que ela está escura, que ela cheira mal, que ela tem um aspecto de sujeira, eu intuitivamente vou tender a ficar pouco lá dentro e talvez não volte, né? E o oposto extremamente verdadeiro. Eu entro numa loja física, eu me sinto bem lá dentro, é agradável estar lá dentro, intuitivamente eu posso tender a ficar mais lá dentro e voltar mais vezes ali. Isso também tem a ver com forma de relacionamento. Se eu preciso buscar o atendimento, né, o serviço de atendimento ao consumidor daquele varejista, e é fácil, eu tenho atendimento por chat, por WhatsApp, por telefone, pelo jeito que eu quiser e conseguir, e eu sou bem atendido, não tenho uma espera longa, e minhas solicitações são resolvidas rapidamente com facilidade, esse relacionamento ele vai favorecer eu continuar me relacionando com aquele varejista. O oposto, não, puxa, eu não consigo conversar com esse varejista, não consigo abrir um chamado, eu não consigo perguntar, tirar uma dúvida. Minha tendência é eu não voltar mais lá, porque eu tive uma experiência ruim. Então, as formas de contato, todas conosco como consumidores, são formas de relacionamento. Algumas são mais explícitas, diretas, outras menos, né? Existe a questão de eu entender o consumidor a partir de dados, dos hábitos dele, e existe a questão de, independente de eu entender o consumidor, de eu demonstrar a ele uma boa experiência para que ele continue me escolhendo para as suas compras de produtos e de serviços. Legal. Eu achei super interessante que vocês que pode acessar do jeito que você quiser e ser bem atendido, porque existe muito existe muitos casos agora onde você liga em um local e você é atendido por uma resposta eletrônica que te dá as opções e você fica lá nas opções e talvez a pessoa com quem você fala no final talvez não é exatamente aquela pessoa que você queria, e aí você tem, às vezes a linha cai, tem que ligar de novo e talvez fala um pouco como que dentro desse mundo tecnológico, como que poderia ser usado inteligência artificial e como que usar de forma de dar uma experiência melhor para o consumidor, porque o risco é que você tirar essa parte de relação pessoal da interação com o consumidor. A relação pessoal com o consumidor, ela na verdade ela reflete em ser bem atendido, né? Eu hoje, quando consigo conversar com uma pessoa para expor o meu problema e ela tentar me ajudar a resolver o problema, já é muito mais fácil do que eu conversar com uma máquina. O exemplo que você deu de eu cair ali numa URA, né? Digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, você vai uma série infinita de menus e depois você fica esperando um tempo e a pessoa no final vai perguntar quem é você, né? Isso é muito frustrante. Se na medida em que a tecnologia ela cada vez mais conseguir se aproximar do que é uma interação entre humanos, essa relação pessoal, a pessoa passará provavelmente a não se importar tanto com isso. Então eu vou citar aqui, quem tem Alexa, né, em casa, quem é cliente de Alexa, hoje conversa com a Alexa e é compreendido na maioria das vezes. Você chega, Alexa, falar, eu dei a previsão do tempo, Alexa, toca uma música, Alexa, me conta uma piada, etc. Hoje você consegue interagir com a Alexa muito facilmente.
os textos são limitados. Estou dando exemplos aqui, né? Mas a inteligência artificial, ela está evoluindo de uma forma que cada vez mais a tecnologia consegue nos entender melhor e ela começa a nos responder de uma forma muito mais intuitiva para nós, né? Eu vou citar exemplos aqui, eu não estou defendendo um ou outro, né? Mas o Google lançou recentemente, aqui eu mostrei ontem para a Luciana, até estava comentando com ela aqui, que eu estava muito curioso com isso. Ela lançou o aplicativo do Gemini, né? Então você abre ali no Gemini uma conversa com o Gemini e você começa a conversar com a inteligência artificial. E a conversa flui, né? Então é de se esperar que logo você vá, por exemplo, entrar em contato por telefone numa central de atendimento, imediatamente você vai ser atendido. Olá, tudo bem? Em que posso te ajudar? E você vai estar falando com uma máquina sem saber, porque a máquina vai te entender muito bem e vai se expressar com você muito bem. É provável que isso aconteça em breve, porque a evolução das ferramentas cognitivas de inteligência artificial, ela está acontecendo muito rapidamente. Então, é de se esperar isso. Deve acontecer em breve. E à medida que isso acontece, quando nós rodarmos a pesquisa de novo e perguntarmos sobre a questão de falar com alguém, se isso funcionar bem, como eu imagino que vai funcionar em algum momento, a pessoa não vai se importar mais. Talvez ela nem saiba que esteja falando com uma máquina. Porque a tendência, de novo, é que as máquinas vão conversar conosco de uma forma que, se você tiver o telefone, você não sabe com quem você está falando, né? É claro que ao final você tem que prever situações em que você pode precisar falar com uma pessoa, você tem que saber fazer isso da forma correta. Não dá para fechar o olho, confiar na máquina e deixar ela cuidar do seu consumidor. Eu vou citar um exemplo público. Uma companhia aérea do Canadá, ela colocou inteligência artificial para fazer atendimento a clientes. E o cliente começou a reclamar ali de uma questão de preço de passagem e tal, e a inteligência artificial deu para o cliente um desconto assim, tipo 90% de desconto numa passagem aérea. Quando a companhia aérea percebeu isso, ela voltou para o cliente e falou assim: senhor cliente, desculpe, mas eu te dei um desconto que eu não posso honrar, porque foi um problema de software. O meu software te deu um desconto aqui que não era para ter dado. O cliente entrou na justiça e ganhou a causa. Que a justiça falou assim: olha, você colocou o computador para falar com o cliente, deu autonomia ao computador para fazer isso. Então a decisão, o computador estava te representando, companhia, né? E é um exemplo, é um caso público de que as empresas não vão fechar os olhos, digamos assim, e delegar completamente a inteligência artificial. Acho que você tem que estabelecer ali situações até onde a inteligência artificial pode ir no relacionamento com as pessoas, em que momento tem que envolver humanos, mas também demonstra até onde dá para ir com isso, né? Eu acho que é um caminho bem interessante. Se você pensar que hoje você liga tipicamente para empresas e demora para ser atendido, e com inteligência artificial provavelmente você vai ser atendido muito rapidamente, se funcionar direito você vai ficar muito feliz. E para as empresas, isso significa uma redução de custos. Eu hoje, ao invés de manter um serviço de atendimento ao cliente com inúmeras pessoas, com troca de turno, com descanso, eu vou ter um sistema de computador que vai ter uma capacidade de atender muito mais clientes, muito mais rapidamente. Então, existem vantagens para os dois lados, para o consumidor e para as empresas. É uma questão da evolução da tecnologia e da empresa fazer o bom uso disso, sempre, né? Porque senão isso sai para o lado errado, o exemplo da companhia aérea ali do Canadá que eu dei. Legal. E você pode dar alguns outros exemplos de novidades tecnológicas sendo utilizados e os impactos que isso está trazendo? Sim. Esses exemplos que eu dei agora são exemplos assim mais explícitos que nós consumidores percebemos, né? Então eu posso dar outros, né? Você hoje entra em sites também, informação pública, né? Mercado Livre, Amazon, você tem aqueles comentários dos clientes sobre um produto. Muitas vezes você quer ler os comentários para saber se aquele produto é bom, se aquele produto é ruim antes de comprar. E eu faço isso, por exemplo. Então eu vejo a nota, eu vou entrar e vou ver o que as pessoas estão falando. Então eu vejo assim, tem um consumidor falando mal
da durabilidade do produto, ele quebra rápido. Eu vou para outro, fala mal da durabilidade, falo outro, fala mal da durabilidade, eu falo, puxa, esse produto quebra fácil, eu não vou comprar. Hoje em dia, Mercado Livre, a Amazon, pelo menos estes, mas são exemplos, tem outros trabalhando nisso, eles já colocam inteligência artificial para fazer um resumo dos comentários dos seus clientes. E eles colocam, olha, resumo da inteligência artificial. A maior parte dos comentários dos clientes sobre este produto é de que o produto tem pouca durabilidade. Ou os clientes elogiam a durabilidade. A inteligência artificial ela faz um resumo ali, sincero, ainda bem, das opiniões dos clientes e facilita a minha vida. Porque agora, ao invés de eu ter que ler 10 comentários de clientes sobre aquele produto para eu ter a minha interpretação se ele é bom ou se é ruim, se eu devo comprar ou não, posso ler um resumo da inteligência artificial, à medida que eu passo a confiar nesse resumo, e falo, puxa, ok, eles estão falando que esse produto é bom, eu vou comprar. Esse é um outro exemplo em uso de inteligência artificial que nós percebemos. Existem exemplos que nós, como consumidores, não percebemos que as empresas usam. Então, por exemplo, você entra num site de e-commerce, a Laís comentou aqui num dos passos, né, do uso de inteligência artificial, você vê fotos de produtos, não é? E principalmente roupas, né? Você tem aquela foto dos modelos ou das modelos utilizando roupas, né? Crianças, adultos, homens, mulheres, negros, brancos, etc., utilizando as roupas que estão sendo vendidas. Isso requer, até hoje, um estúdio fotográfico. Requer eu contratar modelos adequados ao meu público-alvo. Não, eu tenho roupas aqui para pessoas que estão um pouco acima do peso, então eu quero contratar modelos acima do peso. Não, eu quero aqui contratar pessoas de cor preta. Não, eu quero contratar pessoas altas, baixas, magras, enfim, todo estilo de roupas. Eu contrato esses modelos, eu tenho um estúdio fotográfico, eu tenho que preparar uma série de fotos, escolher as fotos para publicar no site. Com inteligência artificial, eu já posso pegar as peças de roupa, chegar na inteligência artificial e falar assim, olha, eu quero fotos dessas roupas em pessoas com essas características físicas. E a inteligência artificial vai gerar essas fotos para mim, eu escolho as fotos e subo no site. Nós, vendo o site, muitas vezes não vamos perceber que é a foto de algo criado por computador. Porque as pessoas ali ilustradas não necessariamente existem. São fotos geradas por inteligência artificial. Mas vão atender o meu objetivo enquanto consumidor, que é eu ver como a roupa fica numa pessoa. E para o varejista foi uma economia, não é? Porque eu agora, ao invés de contratar um estúdio, contratar modelo, puxa, a inteligência artificial criou isso para mim. E mais, se quando eu estiver navegando o site eu souber que o Jean é mais alto, é um pouco gordinho, tem essa faixa etária, eu posso mostrar na navegação do Jean fotos de modelos parecidos com ele usando a roupa. Você é ainda mais assertivo para o Jean. Né? Então, um passo a mais, além de eu gerar fotos por inteligência artificial, eu posso gerar fotos que não são genéricas, eu posso gerar fotos que são mais relevantes para o Jean ou para o Kiran, né? E com o objetivo de você ter mais vontade ainda, de estar mais propenso a comprar. Esse é um outro exemplo. E existem usos de inteligência artificial que nós consumidores não percebemos, mas que as empresas estão aplicando. Então, a gestão do negócio, utilizar modelos matemáticos mais complexos, que utilizem uma série de fatores para identificar aonde eu vou vender mais cerveja e quando, isso é um exemplo real. É muito útil para uma empresa que distribui cerveja, né? Hoje, existe um esforço muito grande das empresas para identificar que, puxa, vai ter um evento lá, a festa da Quiropita, num bairro, numa determinada semana. Sabendo que vai ter isso, os bares daquela região vão vender mais cerveja. Puxa, a previsão do tempo para aquela semana é de muito calor, então mais um fator para vender ainda mais cerveja. Então, se eu tenho... Hoje as empresas, como elas cuidam disso? São humanos que vão lá olhar o calendário, vão ver que vai ter a festa, vão olhar a previsão do tempo na mão, vão ver que vão ter festa, vão entrar numa planilha, vão pensar, puxa, vai vender mais cerveja. Quanto a mais eu tenho que ter de cerveja? Mais tanto. Intuitivamente ele vai lá, coloca no sistema e vai colocar uma meta de vendas para os vendedores. A inteligência artificial pode fazer isso com automação. Porque eu dei o exemplo de uma festa em um bairro de São Paulo. Imagine que temos o Brasil inteiro, né? Então você imagine quantas pessoas são necessárias para uma empresa para identificar eventos regionais
e fazer a previsão de demanda de quanto vai vender de cerveja nesses locais do Brasil inteiro. Com inteligência artificial, você consegue fazer isso rapidamente, com custo menor e com muito mais precisão do que nós humanos fazemos. Então, existem usos da inteligência artificial que são por dentro da empresa que nós, consumidores, não percebemos, mas que também acontecem. Eu dei aqui um exemplo aqui de planejamento de demanda e distribuição, tá? Mas existem outros. Então é um caminho bem interessante, ainda sendo em desenvolvimento, digamos. Tem muitos usos ainda sendo identificados e desenvolvidos para as empresas. Nossa, eu não sei se é para ficar assustado pelo conceito que você está interagindo com computadores sem saber. Eu estava refletindo agora sobre o fato que eu pego o telefone e falo com alguém e nem saber se é um humano, um computador, e até tipo, ser gerado comunicações de produtos personalizados, sem saber se é humano ou é a inteligência artificial que está gerando aquilo. Mas provavelmente nós vamos ter uma regulamentação, Kiran, que vai obrigar as empresas a declarar que esse atendimento é um atendimento com tecnologia, por tecnologia, e não é um atendimento humano. Isso é uma tendência, né? E as empresas hoje, elas fazem isso avisando. Então, eu dei exemplos aqui de Amazon e Mercado Livre, elas avisam. Este comentário foi gerado por inteligência artificial. Eu disse para você assim, né, eu ilustrei falando assim, eu não vou saber se estou falando com uma máquina ou com um humano, porque eu não vou perceber a diferença. Mas, potencialmente, as empresas vão declarar, olha, você está sendo atendido por uma tecnologia, né? Hoje tem uma emissora de rádio de São Paulo, a Jovem Pan, não estou fazendo propaganda de ninguém, estou citando exemplos reais. Então, no jornal pela manhã, eles têm um jornal de manhã, eles têm uns blocos ao longo do noticiário, eu não lembro agora o nome que eles usam, mas é alguma coisa do tipo notícias automatizadas, alguma coisa assim. Aí você escuta um locutor dando as principais manchetes do dia. Então ele vai falar, puxa, ontem lá o dólar atingiu um patamar, não sei das quantas, a guerra lá na Ucrânia está assim, assado, o Haddad fez tal coisa, o Biden, o Trump, etc. Aí no final ele fala assim, essas notícias e essa locução foram geradas por inteligência artificial. Então você ouviu um locutor falando, normalmente, eu achei que era um locutor, a primeira vez que eu ouvi, eu achei que era um locutor de verdade, uma pessoa. Né? E eles ilustram que é uma voz gerada por computador, que é perfeita, você não consegue identificar que não é uma pessoa, e o conteúdo, segundo eles, eu não tenho como aferir, foi gerado pelo sistema. Eles varrem as principais notícias do dia, o computador escolhe algumas para ilustrar ali num bloco de 1 minuto que eles têm para dar essas notícias. E eles avisam, isso aqui foi gerado por inteligência artificial. Mas se você pensar nas empresas de mídia, de forma geral, emissoras de TV, streaming, rádio, também é algo fascinante até onde isso pode chegar. Né? Isso como vocês só também trazendo um exemplo, né? Em todo janeiro acontece aí a maior feira de varejo de consumo, por enquanto é a maior, né? Porque a China já está querendo fazer uma similar aí, já evoluiu nisso, mas que onde, né, há muitos anos tem a discussão sobre varejo e consumo. E em janeiro desse ano a gente está fazendo exatamente uma série de discussões falando sobre a regulamentação, né, isso nos Estados Unidos, sobre pessoas que não são reais, né, todo esse contexto que o Jean trouxe. Logo em seguida, teve um caso de uma reunião que foi montada, né, totalmente fake, de uma empresa para que fosse aplicado um golpe e fosse transferido um valor financeiro daquela empresa. Então, quer dizer, realmente a regulamentação é extremamente importante e cada vez mais a sua utilização e o cuidado, né, não só com esses aspectos, mas também com os temas de cibersegurança,
para que realmente possa conviver, trazer o melhor e não usar o pior da inteligência artificial aqui no mundo de hoje, né? Legal. E saindo do mundo de inteligência artificial e pensando na parte de meio ambiente, que pode ser feito para fortalecer os laços com esses consumidores focados no meio ambiente? Kira, a Laís, quando apresentou a pesquisa, ela destacou ali quanto, né, os consumidores estão cada vez mais dando importância a isso, né? Então, tem um lado, eu vou começar por esse, que é a comunicação. Tudo que você fizer por esse lado, você tem que saber comunicar, para que o cliente perceba que você está fazendo. Esse é um ponto importante, mas você não pode comunicar aquilo que não é verdade, obviamente, né? Mas eu digo isso por quê? Porque as empresas, por vezes, fazem, mas não comunicam isso bem, né? Porque por vezes fazem por obrigações regulatórias e tal, e acabam não comentando, não comunicando isso bem aos consumidores, ou porque acham que o consumidor não está valorizando esses quesitos, e na verdade o consumidor está. Então tem um lado aqui que permeia isso tudo, que é comunicação. Essa questão toda de meio ambiente, de sustentabilidade, ela ganha muita relevância. Então, o consumidor, dependendo do produto que ele está consumindo ou buscando adquirir, ele vai estar olhando certos atributos como outros. Então, por exemplo, a alimentação, a pesquisa demonstrou claramente uma preocupação cada vez maior com alimentação, questão saudável. Você citou a questão da tarja nos alimentos, ali, teor de sódio, teor de gordura, teor de açúcar, né? Mas quando você fala de roupa, por exemplo, os quesitos são outros. Aí provavelmente o consumidor de roupa está pensando assim, essa roupa ela é sustentável, essa roupa, a produção dela, será que agrediu o meio ambiente com os alvejantes? Essa roupa, será que ela vai rodar depois? Será que ela vai resistir bastante e vai rodar depois? As comunidades que fizeram a produção dessa roupa, se você lembrar, um tempo atrás a gente vê uma série de casos de produção têxtil que falavam de mão de obra escrava, né? Então você explorando pessoas para produzir roupa. Quem é que quer comprar uma roupa assim hoje em dia? Você foge disso, né? Então você tem outros aspectos. Então isso tudo se encaixa no mesmo tema, que é a questão de você pensar na comunidade. Então, comunidade produtora. Se você, para produzir aquilo, você está respeitando o meio ambiente, se você não está agredindo o meio ambiente, e a questão se aquilo vai fazer mal à saúde ou não. Isso tudo não entra no ar para uma empresa de uma hora para outra, né? Você não, de repente, passa a ter produtos mais saudáveis, de repente passa a cuidar melhor das suas comunidades. Isso toma um tempo, né? Então, o que as empresas fazem, elas pensam numa estratégia, quais são os pontos importantes que elas têm que atuar, criam um plano, executam e comunicam isso ao público, né? E os consumidores, como a pesquisa mostrou, estão cada vez mais preocupados, atentos a isso na hora de fazer suas decisões de compra, né? Isso é muito relevante, isso hoje em dia está impactando bastante as decisões dos consumidores. Legal. Muito obrigado, Jane. E talvez, para dar um pouco de tempo para a gente responder perguntas no final, vamos falar com Luciana. Aqui, Luciana, você está conosco? Estou aqui. Legal. E, Luciana, você pode nos explicar por que tem essa discussão e essa busca de confiança dos consumidores, por que isso é importante e por que não pode esquecer desse tema? Kiran, quando na nossa pesquisa, né, tem um dado interessante que fala
quando hoje as empresas acham, né, a percepção é que as empresas acham que o consumidor confia totalmente nelas, né, que as pessoas confiam totalmente nas empresas hoje, né? E, na verdade, a percepção do consumidor nem sempre é essa. Então, o consumidor hoje, ele está olhando as empresas e para ele fazer... Por que é tão importante? Porque para ele apoiar, para ele usar aquele produto, para ele ir naquele estabelecimento, para ele frequentar o estabelecimento, ele precisa confiar, ele precisa realmente acreditar que aquela empresa, o que ele está comprando com preço justo, ele não está não está recebendo ali, não tem um repasse, por exemplo, né, de aumento de preço, onde está considerando ali um lucro exorbitante. Ele acredita que ele pode confiar naquela empresa, porque como aí alguns exemplos que o Jean deu, de que a empresa ela tem práticas adequadas de sustentabilidade, práticas adequadas de causas sociais. Então, o consumidor e o consumidor brasileiro, para ele consumir, para ele frequentar, para ele atuar realmente como um consumidor, ele tem que confiar que aquelas marcas, que aqueles estabelecimentos, eles atuam conforme ele imagina. Então, é extremamente importante de que as empresas hoje, elas olhem esses impactos em relação à confiança que os consumidores têm nos seus produtos e nos seus serviços, para que realmente ele possa continuar atuando, tendo resultados adequados, continuar tendo seu papel na economia, assim como seu papel social. Então, é muito importante. Então, quando a Laís trouxe, né, todos aqueles impactos, e o consumidor brasileiro, ele deixa de consumir em determinados momentos. Quando ele, por exemplo, a gente tem muito costume aqui de falar, né, sem fazer a propaganda, né, mas o termo será, a pessoa está no Serasa, está serasado, né? Para o consumidor, isso é muito, muito importante, ter o nome limpo no mercado. Então, a partir do momento que ele é impactado pelos temas de confiança, pelos temas de preço, o consumidor brasileiro ele se retrai. Ele já tem um orçamento apertado, ele já tem pouca disponibilidade ali para os gastos, de uma forma geral. Lembrando que 76% da população brasileira pertence às classes C, D e E, pela nossa pesquisa do mercado da maioria. Então, ele é um consumidor que ele se sensibiliza com esses temas, ainda mais do que os temas globais, se preocupa muito e ele pode realmente ficar retraído nesse momento e não consumir. E aí, é claro, isso é uma roda, né? A partir do momento que o consumidor não consome, você pode ter impactos na economia como um todo. Então, tem uma série de outros pontos econômicos aqui que podem impactar isso. Então, o tema confiança hoje, ele é extremamente importante para que as empresas possam fazer as suas reflexões e possam imaginar como é que o seu consumidor ele está sensível a isso, e aí com isso, como é que eu comunico, como é que eu deixo claro determinadas questões, como é que eu abordo o tema de ESG, como é que eu abordo um repasse de preço, se eu tenho um tema aqui de inflação. Então, tudo isso eu preciso considerar para que o meu consumidor não vai perder a confiança em consumir o meu produto ou o meu serviço. E considerando que tem a importância do tema de confiança do consumidor, e o que as empresas estão fazendo para segurar esse nível de confiança? O que você está vendo que as empresas estão fazendo para segurar essa confiança? Acho que no tema de ESG tem um olhar, e um olhar cada vez mais genuíno para esse tema, não é aquele tema só para mostrar para o mercado, só para mostrar para fora, mas sim o que eu realmente posso me conectar com o meu consumidor, o que é importante para ele, deixando mais claro ou a minha cadeia de produção, ou a minha loja, né? A gente, no mercado da maioria, nossa outra pesquisa, nós também mostramos como o consumidor, se ele não se identifica, por exemplo, com os vendedores da loja,
se ele não se identifica com o ambiente, ele pode também ou diminuir o seu consumo ou deixar de consumir. Então, ele entra numa loja e ele não se enxerga, ele não vê pessoas parecidas com ele não entende aquele tratamento como um tratamento olhando ali pelo outro lado, o consumidor ele pode se afastar da sua marca. Então, as empresas elas estão... nós vemos aí um movimento mais genuíno em relação a isso, de buscar realmente aquilo que é bom para a empresa, aquilo que é bom para o consumidor, né, que é bom para todos os stakeholders envolvidos. Então, as empresas estão buscando isso, obviamente estão trabalhando com a inteligência artificial do ponto de vista de trazer mais eficiência, de ser mais preciso, ter mais produtividade hoje nas empresas. Então, a gente deu exemplo aqui de temas ligados a campanhas publicitárias, o desperdício, para realmente trazer isso, e é claro que isso pode se refletir quando eu falo de tratamento com o consumidor, como que eu coloco ali o chatbot, que até você mesmo deu o exemplo no início, de que eu tenho ali um tratamento ideal para o consumidor, olhando toda a sua jornada, uma jornada sem atrito, uma jornada mais fluida, onde o consumidor ele consegue realmente ter um atendimento adequado para as suas necessidades. O investimento em tecnologia para isso, mas sempre considerando ali a visão do toque humano, para que você não tenha ali algo só robotizado e que o consumidor não se sinta bem atendido. Então, as empresas hoje elas estão olhando para todos esses pontos para cada vez mais ter ali o aumento da sua confiança pelo seu consumidor e que ele possa continuar frequentando seus estabelecimentos e continuar consumindo as suas marcas. Legal. E você citou o investimento em tecnologia e pelo fato que o consumidor brasileiro parece estar muito conectado, usa bastante tecnologia, as empresas do seu lado então, têm que investir muito em tecnologia. O que você tem visto? O que a gente tem visto é um investimento alto em tecnologia, mas nos mais diferentes objetivos, né? É claro, os temas de segurança cibernética hoje tem um alto investimento, até para que a empresa não tenha problemas e não tenha realmente aspectos financeiros, né? Impactos financeiros em relação à cibersegurança, temas ligados à eficiência, produtividade, para que a tecnologia apoiando nisso e trazendo também, não é que a busca não é, eu vou diminuir o meu quadro de funcionários só, minha busca é por ter um trabalho mais eficiente em que as pessoas possam colaborar nas organizações com muito mais ali com análises, com visões diferentes do que ficar só digitando ali numa planilha eletrônica, né? Dados, por exemplo, dos mais diversos. Então, e é claro a questão da experiência do consumidor. Então, trabalhando desde as divisões de IA, mas também toda essa jornada utilizando muito as plataformas hoje de CRM, para que eu consiga entender sempre o meu consumidor cada vez mais. O Jean comentou aí no início, né? O dado hoje é o novo petróleo, ou a gente costuma falar que é um grande diamante bruto e que você vai lapidando exatamente para você usar da melhor forma possível com os consumidores. Ontem eu estava dando um exemplo, né, de uma grande rede de supermercados nos Estados Unidos, que ela começou a ver que o consumidor ele estava mudando aspectos e ele começava a ver, poxa, acho que essa mulher aqui ela está grávida. Pelo consumo que ela estava fazendo ali diferente do seu hábito, ele conseguiu ver que a mulher estava grávida. Então, quer dizer, os dados hoje, eles podem te apoiar realmente para você poder... Você não vai oferecer, por exemplo, bebida alcoólica para um hospital. Então, o hospital, às vezes, ele recebe um anúncio lá, por que você não... Olha, aqui temos os produtos que estão aqui em promoção para você, aparece lá a vodka, né? Então, o que é? O CRM ali, ou a jornada de análise de dados, ela não está compreendendo adequadamente que aquilo é um hospital, ou então uma igreja.
Então, a visão de que você pode usar esses dados, sim, no benefício da empresa, obviamente que ela está levando ali os melhores produtos para o cliente, nos preços que ela pode oferecer da melhor forma possível, mas também o consumidor vendo ali e fala, poxa, olha que interessante aqui, eu estava mesmo querendo comprar esse item aqui, vou passar lá na loja, ou a fidelização do consumidor. Então, ele se sente... Teve um exemplo que eu também passei do exemplo público, né, do Magalu, em que tem a Lu do Magalu, e uma consumidora, ela entrou em contato com o Magalu e falou, poxa, eu estou sentindo falta da Lu me ligar, da Lu me mandar mensagem, a Lu me mandava tanta mensagem das ofertas, agora eu não recebo mais. E aí eles fizeram um vídeo, né, tá no YouTube aí, um vídeo da Lu ligando para essa consumidora e conversando com ela. E falando, olha, poxa, desculpa, nas últimas semanas eu não te mandei ofertas, mas eu tenho ofertas aqui. E aí e a consumidora super feliz ali interagindo com a Lu do Magalu. E a Lu, né, tem todo o disclaimer que a Lu é a maior influência digital do mundo, na verdade. Ela é uma inteligência artificial hoje, né? Ela não é uma pessoa real, apesar disso, né, as pessoas se sentem envolvidas por aquilo, né? Por quê? Na nossa pesquisa apareceu o toque humano. Não é só usar a inteligência artificial ali como um robô, mas ter o toque humano faz com que você ganhe ali, seja confiança, ou seja, ali a simpatia do consumidor ou outros termos, porque somos humanos e gostamos disso, né? Legal. Talvez, Luciana, você pode nos falar um pouco sobre essas apostas esportivas, que parece que o setor está crescendo muito e se tem impacto no varejo aqui no Brasil? Sim, até eu vi aqui que nas perguntas, né, teve um tema já falando sobre isso, que qual que era o impacto, né, das bets, dos jogos no varejo. E no ano passado, em novembro, nós lançamos um estudo chamado Mercado da Maioria, e que falava exatamente das classes C, D e E. Né? Nós fizemos essa análise ao longo do ano de 23, colocando, como era o primeiro ano do governo, né, nós queríamos entender e trazer reflexões para as empresas sobre a classe C, D e E e qual que eram as perspectivas. Não era só pensando da estratégia de execução das empresas, o que aquele consumidor que, de novo, representa 76% da população brasileira. Nenhuma marca ou nenhuma empresa, nenhuma empresa de prestação de serviço do varejo quer excluir 76%, né, da população aqui do Brasil. Então, como é que você traz essa visão? E nós fomos perguntar, entrevistamos aí 11 líderes do setor, mas ouvimos os consumidores. Dos 11 líderes, nós tivemos aí uma provocação do Belmiro Gomes, que é o CEO do Açaí Atacadista, sobre o quanto que as apostas esportivas estavam influenciando no consumo. Então, nós fomos estudar primeiramente nesse momento na pesquisa no mercado da maioria, e lá, já no final do ano passado, nós vimos que existia, sim, um impacto. O nosso tema não é falar se a aposta esportiva é bom ou ruim, crítica positiva e negativa, não é isso. Mas olhar o quanto que isso estava impactando o consumidor. E nós vimos que o consumidor hoje, primeiramente, ele considera que isso é a classe CDE considera isso como um investimento, não vê como um entretenimento, mas sim como um investimento que ela está fazendo. As classes C, D e E, elas representam boa parte das apostas esportivas, e homens e mulheres jogando, né? E o que nós vimos é que já tinha uma estimativa ali de que os jogos e as apostas poderiam representar quase 5% do valor gasto de despesas do brasileiro quando a gente faz uma relação com a alimentação. E o que ele estava fazendo? Nós vimos lá qual que seria o maior impacto isso no varejo e o menor impacto. O maior impacto era a questão de substituição a parte de entretenimento, então a pessoa deixa de ir num cinema, deixa de fazer ali o passeio do final de semana, porque ela usou aquele dinheiro para uma aposta.
então bares e assim por diante. Redução de gastos de famílias ali de curto prazo, de necessidades de reposição e também de vestuário, cabeleireiro, manicure, nós vimos também esse tipo de despesas. Já na alimentação, nós vimos também a questão da substituição da marca, então a pessoa reduz o valor que ela poderia gastar com alimentar e o que ela faz? Ela não pode deixar... Ela precisa comer, então ela passa a não comprar, por exemplo, a marca que o suco natural que ela comprava, ela passa a não comprar o suco natural. Ela começa a comprar um suco artificial, aí ela começa a comprar um suco em pó, até ela deixar de comprar o suco, ela compra água, compra o limão e põe um pouquinho de limão. Esse tipo de exemplo é a substituição de marcas, levando ali a comprar até ali um item menor. E o último item de impacto é a questão de gastos essenciais que tem baixa flexibilidade, como aluguel, moradia, ali, educação, saúde, porque a pessoa não tem como diminuir aquele gasto. Então, nós vimos isso. E depois, nós fizemos um novo estudo, que também está disponível aí no nosso site, falando sobre, fazendo um recorte novamente disso, e o quanto que isso estava impactando a população. Aí, logo em seguida, veio uma avalanche de estudos, né? Inclusive um estudo do Banco Central, mostrando aí o link dessas apostas, ali até com programas sociais do governo e assim por diante. Então, a nossa visão é que, sim, tem um impacto no varejo, e até depois disso, né, teve aí uma série de temas do governo atuando, até proibindo determinadas empresas de atuar aqui no Brasil, e a PwC tem um centro em UK, em Londres, que faz análises desse mercado de apostas, né? Faz análises ali em relação a esse mercado de apostas, porque isso existe, né, Kyrian, você sabe muito bem, isso na Europa existe muito forte, esse mercado há muito mais tempo do que aqui no Brasil. E nós fomos conversar com eles e eles nos trouxeram de que nunca foram questionados tanto sobre o Brasil, pelo tema de apostas esportivas, como foi aí no ano de 23 e no ano de 24. Né? Então, e a quantidade de empresas hoje que estão atuando no Brasil realmente é uma quantidade bem expressiva. Tá? Legal. E Luciana, pensando na parte do consumidor indo na loja, o que nós podemos esperar da experiência da loja? Podemos esperar o que teria mais automação? O que está sendo feito para a experiência do consumidor que vai na loja física? Esse consumidor, ele é um consumidor que a gente chama, né, do consumidor, aqui no Brasil, digital. Então, como eu comentei, ele é um consumidor que ele vai na loja, ele gosta da experiência, ele quer realmente, ele gosta do passeio. Então, a ideia que teve até há muitos anos atrás, e até mesmo na pandemia, de que as lojas iam acabar, nós não acreditamos nisso. Nós entendemos que a experiência do consumidor ela pode ser mesclada, e o consumidor brasileiro ele gosta sim de ir na loja, de ter experiência, de ter um programa, de muitas vezes ser o programa. Então o consumidor brasileiro ele tem essa visão do fígito. E a utilização da tecnologia sim na loja, sempre com um olhar assim, né, para que não fique também algo extremamente automatizado, mas, por exemplo, caixas de autoatendimento sendo muito usadas, até em atacados, né? Nós vemos já a utilização do autoatendimento com tecnologia. Hoje, aqui você pode também, tem lojas, principalmente de vestuário, onde você põe dentro da caixa todos os seus itens e você já aparece ali o seu valor, você confere, já paga, e já vai embora. Então, a tecnologia ali utilizada hoje nas lojas, ela é muito bem-vinda e mescla também com a experiência do consumidor, porque traz uma experiência diferenciada para ele, para que ele possa realmente voltar, ter fidelização, a experiência ter sido boa, ter sido agradável. Então, a tecnologia vem sim para ser um grande aliado ali nas experiências nas lojas para os consumidores.
Legal. E agora, nós falamos um pouco da sua visão do futuro, baseado naquela que você tem visto no exterior. Tipo, acho que você comentou antes, do maior evento do varejo do mundo, acho que é National Retail Federation, o NRF. Exatamente. Perfeito. E aí você pode nos explicar o que é este evento, por que ele é tão importante, o que você tem visto lá? Bom, essa é impressionante assim, a quantidade de brasileiros que nós vemos na NRF. O brasileiro normalmente é a maior delegação de estrangeiros que tem na NRF. Ela acontece todo ano, em janeiro, em Nova York. E inclusive tem uma série de eventos paralelos que acontecem. Tem até um evento em que nós vamos estar palestrando um dia antes da NRF, que é um evento só para brasileiros, onde a gente traz ali as novidades e as provocações aí do setor. Na NRF são 3 dias. Para você ter uma ideia, tem mais ou menos em torno de 3 mil brasileiros que vão para a NRF normalmente todo ano. E ela tem uma série de palestras. A PwC também vai ter uma palestra, onde a gente tem... a PwC é uma das patrocinadoras do evento. Nós vamos ter uma palestra do nosso sócio americano, do Kelly, fazendo um painel junto com o presidente da Sephora, para fazer as discussões ali também da parte de beleza. Então, tem uma série de palestras que acontecem ao longo dos 3 dias, mas também tem a feira, onde você tem diversos provedores de tecnologias e de serviços. Tem uma parte que é exatamente toda dedicada à inovação, a startups que trazem novidades também para o setor. Então, de automatização, esse ano, o que nós vimos ali de bem interessante? Muitos robôs, inclusive apoiando em temas de controle de estoque, de rastreabilidade, de preocupação com furtos nas lojas, que isso está acontecendo muito no mercado americano, né, de furtos nas lojas. Então, uma gama muito grande de ali a tecnologia aplicada à loja, pensando muito nos temas de rastreabilidade dos produtos, de robôs. Nós vimos as etiquetas eletrônicas, inclusive etiquetas eletrônicas no alimento. Nós vimos uma etiqueta eletrônica no alface, por exemplo. Então, essa feira, ela traz uma série de inovações, mas ela traz a feira ali ligada à tecnologia também, mas nos painéis, nós temos ali uma variedade de empresas internacionais trazendo todas essas novidades para nós. Tem também 2 painéis que são conduzidos por brasileiros, trazendo ali... o ano passado nós tivemos aí o Mercado Livre, o presidente do Mercado Livre aqui no Brasil, o presidente do GPA. Então, tem painéis também com participantes aqui do mercado brasileiro, trazendo também o nosso mercado, que hoje também é olhado aí com muito carinho pelas empresas globais, de olho aí no consumidor brasileiro. Não percam, estaremos lá, Kiran, tanto com o nosso painel aí da PwC, tanto com o nosso painel aí no evento que terá no sábado, que é um evento a paralelo que acontece na NRF só para brasileiros. Legal. Então tem um evento só para brasileiros e o evento é em Nova York. Nova York, exatamente. O evento será em Nova York. Legal. Isso. Legal. E finalmente, alguma outra dica que você tem para acompanhar as mudanças futuras? Porque, tipo, para o mercado brasileiro, talvez tenha uma influência, imagino que tem uma influência grande das coisas que vêm do exterior. E tem alguma dica para onde que o pessoal pode olhar, que tem que ficar de olho para o que está vindo pelo futuro? Perfeito para fazer a nossa propaganda, né, Kiran? Poxa, nossas pesquisas, sempre a gente traz aqui as reflexões, a gente está sempre à disposição dos nossos clientes e do mercado para poder debater, trazer esses insights, não tanto nossas pesquisas locais como as globais. Nós temos também sempre eventos também trabalhando aqui dos temas, mas acho que tem também um ponto, até respondendo uma pergunta, Kiran, que eu vi aqui, quando a gente fala do Brasil, as questões regionais, eu vi que teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta
falando sobre o tema do como é que o... Deixa eu buscar aqui, como a IA pode ter um varejo por indivíduo, por região. E aí, aproveitando essa pergunta, o consumidor brasileiro, ele é um consumidor que ele está num país continental. Então, nós temos exemplos aí de empresas que vieram para o Brasil e acharam que o brasileiro tinha tudo a mesma cara, né? Tem o Preto Zezé, até fala na nossa pesquisa do mercado da maioria, que pensava que era igual um pacote de bolacha, todo mundo redondinho, né? E o brasileiro não é assim. O brasileiro, ele tem a sua influência da sua imigração, do clima, da sua região. Então, o tipo de roupa que ele usa, o tipo de produto que ele consome, os hábitos alimentares que ele tem. Então, a música que toca numa loja hoje, numa região sul, é totalmente diferente do Nordeste. Até os nomes das festas regionais, por exemplo, quando a gente fala da festa junina é muito usado aqui em São Paulo. Só que na Bahia, não, é a festa de São João. Então, a forma como você se comunica com o seu consumidor, num país das dimensões do Brasil, ela é muito relevante. Então, é muito importante olhar o consumidor também pelos aspectos regionais, porque isso vai impactar como ele consome. No mercado da maioria, a gente tem, nas declarações dos executivos, dos líderes do mercado, por exemplo, a PepsiCo, ela tem temperos diferentes para o consumo da região Nordeste, diferente do tempero do produto da região Sul ou da região Sudeste. Então, tem particularidades dos produtos que é extremamente relevante para que, quando olhar o Brasil, entender essas necessidades e poder direcionar, seja por inteligência artificial, ou seja, pela construção aqui no Brasil dessa jornada do consumidor, considerar aqui os aspectos regionais para ter sucesso aqui no Brasil. O Brasil não é para amadores, né, Kiran? Dizia aí no passado aí, essa frase não é minha, porque não é só a complexidade econômica, mas também as mais diferentes consumidores e hábitos que nós temos aqui no Brasil. E só complementando rapidamente, Kiran, Brasil, futuro, algo que vai acontecer, reforma tributária. Isso é brasileiro, isso é só aqui. Vai impactar varejo, vai impactar consumidor. É uma outra agenda, é outro webcast para falar disso. Isso, é interessante, eu até coloquei lá o link para nossa matéria de reforma tributária do consumo e até eu fico imaginando, até para as empresas, adaptação de sistemas, de nota fiscal, de tudo, parte de back-office para isso, as mudanças que isso gera. E você, talvez uma provocação aqui, você já tem visto alguma discussão nesse sentido, preocupações, aqueles incentivos fiscais que vão embora, que vão alterar a estratégia? Sim, já as empresas já estão se movimentando. Nós aqui estamos suportando muitas empresas, a gente tem a nossa consultoria tributária, mas ela impacta não só a questão tributária, impacta a supply chain, impacta margem de produtos, impacta até decisões de onde colocar a fábrica, o que produzir. Tem muita discussão já acontecendo quanto a impactos da reforma tributária. Isso é um tema que já está em discussão nas empresas, sim. A gente até tem discutindo bastante já, aí só trazendo esse link com o consumidor, porque vai mudar a forma que o consumidor vai ver o preço. Então, seja no online ou no físico, como é que você vai trabalhar com o dado do preço e o dado do imposto, que lá fora a gente já tem isso muito em alguns locais, né? Mas, inclusive, a gente estava discutindo na semana passada aí com um supermercadistas no Rio de Janeiro, de que você atravessa um município, você pode atravessar uma rua aqui no Brasil, por exemplo, na Grande São Paulo ou na Grande Rio, e que você pode ter uma diferença de alíquota. Então, como é que você vai demonstrar isso na sua loja, né? Então, só deixando aí um spoiler, né?
Kiran, para um outro webcast, aí tem que trazer o Giancarlo, nosso sócio aí que lidera a parte de techs para varejo de consumo, mas que vale a pena olhar com muito cuidado todos esses impactos da reforma tributária, como o Jean bem lembrou. Legal. E talvez, Jean, talvez mais uma provocação para você. E este ambiente que a gente tem atualmente de alta taxa de juros, alta inflação, como que as empresas estão lidando com as expectativas dos clientes, aumento de preço nesse ambiente? Sim, isso é um ofensor do consumo, principalmente varejistas que trabalham com itens bens duráveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que você tem uma percentagem grande de vendas feitas a prazo, né, parceladas. Então, essa questão de taxa de juros ela é um inibidor do consumo, né? E no Brasil, por mais que melhor assessoradas por empresas com assessores financeiros, essa coisa toda, isso é um fator que tem que ser considerado e é considerado para o planejamento de demanda, ou seja, quanto eu imagino que vou vender desse produto e quanto, portanto, eu tenho que comprar da indústria para ter um estoque adequado. Ele está intimamente ligado a faturamento, né? E hoje, no Brasil, a gente ainda tem um cenário que não é totalmente favorável pela ótica aqui do varejo dessas categorias. Esse impacta o consumo, sim, consideravelmente. E impacta o varejista na questão de crédito, né? Naquela questão de obtenção de crédito e uso de crédito também. É algo que impacta bastante. Legal. Já estamos chegando no final do nosso tempo aqui do webcast e eu queria primeiro agradecer seu vizinho, que já foi bem controlado durante nosso webcast e também te perguntar se tem algum comentário final aqui para os participantes. Eu me coloco à disposição aqui aos participantes, tem aqui os nossos dados de contato na tela. Muito obrigado pela oportunidade, Kira. Muito obrigado, Jean. E Laís, algum comentário final? Faço das palavras do Jean as minhas também. Fico aqui à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. E eu agradeço mais um webcast que você nos convidou. Muito obrigada, Kira. Muito obrigado. E Luciana, finalmente algum comentário final? Obrigada aí novamente, Kira. Um prazer sempre estar aqui com você nessas conversas super legais. E em janeiro aí nós vamos trazer, fiquem de olho nas redes sociais da PwC, a gente vai trazer aí todas as novidades da NRF e todos os pontos aí para a gente poder refletir aqui no mercado brasileiro e sempre buscando aí o crescimento da indústria de varejo e consumo aqui no Brasil. Obrigada, Kira. Obrigado, Lu. E acho que com isso chegamos na parte mais importante do webcast, onde Rael vai nos falar de quem levou o chocolate. Olá, Kirian. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje a vencedora do nosso prêmio do chocolate foi a Camila Nascimento, da cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Parabéns. A gente já vai entrar em contato com você para te mandar o chocolate. Com isso, alguns lembretes finais para a pontuação do CFC tem que ficar conectado 1h30. Quem fica conectado 1h30 das 2 horas recebe certificado de participação que você recebe automaticamente via e-mail. Aí eu só queria avisar que na semana que vem, às 9 horas, na quarta-feira, vamos ter nosso tradicional evento de fechamento anual. E aí vamos trazer vários temas tanto da parte fiscal, quanto da parte contábil, e aí quanto da parte dos reguladores. Nós temos novidades do CVM, da Bacen, SUSEP, e aí vamos tentar trazer uma lista completa dos principais mudanças que precisam ser consideradas para o fechamento deste ano. E aí espero que todo mundo pode participar conosco então na quarta-feira que vem às 9 horas.
Aí eu gostaria de agradecer a todo mundo todos os nossos panelistas de hoje e toda a equipe de suporte, o Joyce e Rael, e que estão aqui ajudando na logística, na preparação deste evento. E espero ver todos e todas na semana que vem, às 9 horas na quarta-feira. Nós estamos aqui terminando agora nosso 7º ano de eventos com mais que 100 mil pessoas inscritas e aí nós temos mais que 200 eventos disponíveis no nosso canal, nossa playlist no YouTube. Então, espero que aproveitem o material. Então, e até semana que vem. Até lá.